Então, pela manhã nós iniciamos a questão desses dois verbos no hebraico que tem o seu conceito bem parecido, que é conceber, gerar. Tazria traz esse conceito para nós. Mas nós estamos conversando que o verbo hará é um verbo que traz o alcance daqueles que somente pretendem ter uma ligação física ou até aparente com o povo de Israel, ou com o judeu, ou com o hebreu, né? Muito almejada hoje em dia pelos homens, cuja a conquista se dá por alguns méritos que o homem mesmo estabeleceu por eles mesmos. Mas eu estava meditando também, se você for na Brit Hadashah, em Lucas capítulo 3, porque você vai ver que Zará vai dar uma concepção e planejamento de vida diferente para nós. Ele vai falar de uma questão humanitária ou da humanidade, porque Adonai, quando fez um plano de salvação para o homem, já ali no Éden, ele faz com o objetivo de alcançar a humanidade. Lucas, no capítulo 3, vai lá para você ver comigo uma coisa interessante aqui, que Yeshua ensina, muito bem ensinado. Lucas, capítulo 3, na Brit Hadashah. Ele diz assim no verso 8, acompanhe comigo, por favor. Vamos ao verso, não, vamos começar mais em cima, para a gente, Yeshua aqui no capítulo 3, vamos do Lucas, vai no 3, até nós chegarmos ao 8. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando e imergindo a imersão de arrependimento para perdão dos pecados. Ele convoca todos numa situação para que pudesse fazer a sua imersão, fugindo, essa fuga é legítima, fugir dos pecados, arrependimento de pecado. Ao verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a humanidade, está vendo? Ele faz a questão de não restringir aquilo que o profeta Isaías está falando. E toda a humanidade verá a salvação de Elohim. Diz João à multidão, que saía para ser imergida por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Por que ele estava falando? Porque ele estava ali imergindo junto com os doutores da lei, são os fariseus ali, sendo também buscando a imersão, porque a imersão aqui é uma ação judaica, ele não tem nada de estranho aqui de novo que João, o imersor, está praticando. Ele simplesmente estava praticando o ato de purificação para os homens. Então ele está falando isso: raça de víboras, quem vos ensinou da ira que há por vir? Por quê? Porque deixam de lado o cumprimento de mandamento e vai se prender e se deter a cumprimento de tradição. Você corre, eu também, o risco de entrar nessa contradição aqui e raça de víboras. Fugir da ira de Elohim. Quem pode fugir? Ninguém pode fugir da ira de Elohim. Há um que pode deter, segundo Romanos capítulo 5, que é Yeshua, um sacerdote. O sacerdote tem, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote tem uma prerrogativa de deter a ira de Adonai. Ele diz assim no verso 8: produzir frutos válidos para o retorno. Ou na sua Bíblia deve ter: produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até desta pedra Elohim pode suscitar filhos a Abraão. Simples o ensino de João, o imersor aqui em Lucas. Por quê? Porque a tradição, aqueles ao qual ele falou assim, raça de víboras, está fugindo. Por quê? Porque deixa o mandamento para cumprir uma
tradição, ou reforça uma tradição, uma situação, como o Léo falou pela manhã, de tradição religiosa. E aqui ele fala assim: e toda a humanidade verá a salvação de Elohim. Então ele fala que até de uma pedra posso suscitar filhos de Abraão. Ele quis dizer não que isso seja verídico, que uma pedra tornar-se-á, mas ele está dizendo que qualquer um de nós e toda a humanidade se tornar-se-á filho de Abraão se obedecer o vínculo da aliança, se fazer aquela adesão exigida pela Torá. Muito simples. Ele diz assim, olha: produzir, pois, frutos válidos para o retornar para Adonai. Não comeceis a dizer em vós mesmos, tendo por pai Abraão, sim, eu vos digo, destas pedras Elohim pode despertar filhos a Abraão. Frutos para o retorno ao Eterno é o único que pode assegurar a salvação do seu povo, diz os comentaristas. Por isso, a unidade deve ser como o Messias, que vai garantir essa cessar da ira de Adonai, para que você possa retornar com segurança para o retorno. Mas para isso, que a ira não te alcance, para que Yeshua te justifique, tem que haver o quê? Um arrependimento de pecado. Então os méritos dos patriarcas, todo o serviço que eles fizeram é verídico e válido, mas ele não pode assegurar a salvação se eu não desejar fazer uma aliança com os nossos pais. Isso é real e verdadeiro. Real e verdadeiro. Não podemos também nos esquecer, Léo, que a genealogia física também tem o seu valor. Senão Romanos 11 vai cair em desuso. Perfeito. Não é isso aí? Você deve chegar lá. Que a genealogia e a descendência física, ela é de Israel, é Israel, não é? Escolhida por Israel, para que venha cumprir a palavra de Romanos 11. Não é verdade? Mas eles também terão que se submeter a toda a questão espiritual, para a ligação com a aliança, para obter verdade em tudo isso. Né? Amém, amém. Vamos lá então em Romanos, para você ver isso, para que a gente não perca. Aqui, ó, Romanos capítulo 11. Para você ver isso, que a pastora fez o comentário. Só fiz o comentário para não esquecer. Né? Para não esquecer. Tem outro comentário aqui que nós vamos ler, que está em Romanos capítulo 2, mas vamos lá no capítulo 3, 11. Acharam? Olha que bonito esse texto de Romanos. Ele diz assim: digo, pois, rejeitou Elohim a seu povo? De modo nenhum, Paulo ensina. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que as escrituras diz de Elias: como estou perante Elohim contra Israel? Este eterno, matar os teus profetas e derrubar os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Ele traz aqui, o profeta Elias, ele traz uma questão pessoal. Só eu que estou trabalhando, pastora. Adonai só falou comigo, com a minha família, com a minha casa, com a minha religião, com meus adeptos. Não, ele diz assim, mas que diz a resposta divina no verso 4? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. A eleição da graça que está na Torá, de fazer e cumprir aliança com os pais. Está vendo? Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Mas que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Elohim lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não veres e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, até que eles possam se arrepender e retornar para Adonai. Olha o verso 9. O que diz a Davi? Tornar-se-ás a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureceram-se os olhos para não verem, e escureceram-lhes e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Vai lá
Guarda aí Romanos, pouquinho, mas vai lá Isaías falando isso. Isaías, quando começa ali o serviço a Adonai, a Avodá, todo serviço que você presta a Adonai se chama Avodá. Todo trabalho, todo serviço, no hebraico o termo, o verbo é Avodá. Aqui, Isaías, deixa eu achar aqui, porque eu até não me lembrou agora, eu acho que é o 6. Isaías 6, isso mesmo. Quando Isaías recebe o chamado de lançar sobre Israel as profecias, ele diz assim, olha, um verso 8 do capítulo 6. Depois que ouvi isto, a voz do Eterno me dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz este povo, ouvis de fato e não entendeis. Está vendo? É a mesma coisa que João estava ensinando lá. E Paulo estava ensinando. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração. Anula o homem, para que ele possa ter a oportunidade de começar do zero. Você já viu quando uma máquina ou um computador dá defeito e o técnico falava só, tem que reiniciar, né? Tem que pagar toda a memória e começar do zero. É assim que vai fazer, que Adonai tem que fazer comigo e com você, se houver resistência de obediência à palavra. Anula o Leomar, para que ele possa novamente compreender, começar de novo. É aquela morte que Yeshua ensina ali a Nicodemos. Tem que nascer de novo, tem que começar do zero. Não é voltarem, né, com Nicodemos. Como é que pode um homem já velho entrar para o ventre da tua mãe? Como é que ele possa conceber de novo? Não é isso. Ele está falando que tem que reiniciar novamente. É isso, né, mesmo? Reiniciar, né? Que fala? Reiniciar novamente. Formatar. É essa palavra técnica. Fazer a formatação para que ele possa ter uma estrutura apta para obedecer. E ele fala, então disse eu, até quando, Eterno? Diz o profeta. Verso 11. E respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. A terra sofre o dano, pastora, quando eu não obedeço a Torá, quando eu e você não obedecendo, as cidades elas vão a derrotas, a derrocadas. Nós vimos com os nossos próprios olhos. E respondeu, até quando, e o Eterno se afaste dela, verso 12. E os homens, e no meio da terra seja o grande o desamparo. Você vê ali que todo problema, em Levítico capítulo 26, que o Eterno vai falando, e não obediência, quando ele estabelece o juízo, a primeira coisa que ele fala assim, agora a terra vai descansar nos seus sábados. Porque a violência do homem não permite que a terra descanse, o seu sábado, não permite que a terra tenha o seu ritual de Torá cumprido. É o homem, na sua violência, assim diz os comentaristas. Violência no hebraico é Hamas. O homem violento, ele impede que não só a vida dele, mas a própria terra tenha um percurso normal estabelecido pela Torá. Agora você precisa ver, vai lá, aquilo que a pastora lembrou em Romanos 11, vai lá em Romanos 2. Eu te falei para guardar aí o livro de Romanos. Paulo, ele vai insistir, por quê? Porque ele precisa fazer uma adesão dos pais com os filhos. Isso ele conhece muito bem, porque Paulo é conhecedor de Torá. Quando ele começa aqui no capítulo 2 de Romanos, no início não, já lá no final, que ele vai fazer ali a sua... Ele diz aqui, na minha Bíblia tem um título assim, os judeus e a lei, né? Ele diz bem assim, olha o verso 28. Não é judeu o que é exteriormente, nem é incircuncisão o que é exteriormente na carne. Ele vai combater o tempo inteiro a questão da religiosidade, para que a humanidade possa penetrar. Olha aqui, ó, verso 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão
o que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Elohim. Verso 1, capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Parece que ele vai falar coisa contrária, né? Olha só. Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Ele vai dar peso à prática da Torá, mas ele não vai apoiar uma coisa feita exteriormente, só pelo exterior, só pela aparência, para que eu possa alcançar algum objetivo pessoal. Ele diz assim, ó, que vantagem tem o judeu? Ele, verso 2, ele fala assim, muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Elohim foram lhes confiadas. Foram entregas a ele. Que de Sion tem de ser Torá. De Sião sairá a Torá. É de lá que saiu a Torá, que sai a Torá. A palavra do Eterno de Jerusalém, diz o texto. Então ele fala bem aqui, olha, pois que, se alguns forem incrédulos, verso 3, pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Elohim de maneira nenhuma, porque Adonai é fiel. Quer ver? Ó? Sempre seja Elohim verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. Você vai ver que a questão da porção tastria, quando ele traz um conceito de conceber, de um verbo que não é uma concepção carnal, nem humana, nem de sangue, ele traz um outro observação para nós. Um outro horizonte que você simplesmente, em ler, porque os nossos verbos são todos iguais, mas os verbos na letra hebraica, na língua hebraica, ele vai ser conduzido. Tem um comentarista que fala bem assim, se uma letra hebraica significa muita coisa, imagina quando você junta duas letras. Então é a palavra de Deus revelada para os homens. Aí o termo, vai lá para você ver em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar o termo zará, é o verbo de tasria, da porção dessa semana. Quando ele fala ali que a mulher concebe, ela está em zará, ela está concebida. Ele diz assim, o termo zará, deixa eu ler aqui que eu escrevi, significa espalhar semente. Aí parece que não tem nada a ver de uma mulher que foi concebida ou está semeada. A raiz verbal que apresenta para Parashá Tazria tem seu uso no conceito de semeadura. Literalmente, refere-se à ação de semear a semente nos campos. Por isso que eu falei, cuidado, que quando o homem entra em transgressão, até a terra sofre, até a terra fica contaminada. Você vai entender por quê. A descendência aqui é conceituada pelo nascer da terra. O conceito traz à tona a descendência espiritual. Agora, Adonai na porção Tazria está falando a humanidade, então. Ele vai usar um termo que é um termo geral. Ele faz assim, ele amplia a visão, para que você venha de longe. Então, a Torá aqui em Tazria fala a humanidade. Esse verbo é o mesmo que é utilizado ali em Gênesis capítulo 1, quando ele vai falar para as árvores, ali para os vegetais. Vai lá comigo no Gênesis capítulo 1. É isso aqui que Léo, de maneira, eu creio, espiritual, começou a falar comigo aqui pela manhã. É isso aqui. No verso 11 ao verso 12, eu vou ler na minha versão, você acompanha. Diz assim, Elohim diz, verso 11, a terra arrelvará a relva, ervas semeando semente, zará, está vendo? Árvore fruto, produzindo fruto por sua espécie, cuja semente traz em si sobre a terra. E é assim, a terra faz a relva surgir, erva semeando semente, e árvore produzindo fruto, cuja semente traz em si por sua espécie. Elohim vê e diz, Kitov, grande bem, porque ele consegue ver
que da mesma concepção que a terra vai emanar uma árvore, o homem também nasce da mesma matéria-prima, porque ele vai falar a humanidade. Aqui quem está sendo criada não é a casa de Israel, não é as tribos, não. Aqui está criando a humanidade, a criação da humanidade. O verbo aqui, zará, tem como agente para o cumprimento do mandamento, gerar semente, que é um mandamento, produzir fruto. Ele tem como agente que é terra, Adamá, que vai deter os nutrientes necessários para fazer germinar a semente, quando não contaminada pelo homem. Então você vai ver que da mesma matéria ao qual a terra, a semente vai gerar, vai germinar, também o homem vai nascer. Você sabe que lá em Jó capítulo 14, a gente até canta ali essa música, fala que o homem é como a planta, não é isso? Ela nasce, ela cresce e depois murcha e morre. Então é um ciclo de uma semente. Nasce, gemina, cresce e morre. Assim sou eu e você. Nós precisamos crescer, nós precisamos nascer, nós precisamos nos nutrir com nutrientes que provém da terra. Por isso que é importante a questão alimentar. Por isso que Yeshua, o Eterno vai tratar ali com toda a segurança. Ali se chama segurança alimentar da Torá, no capítulo 11 de Levítico. Segurança alimentar no capítulo 11 de Levítico. Não é porque o cientista falou que é bom. Não, a Torá diz que é bom. Se você crê que Elohim é um Elohim verdadeiro, ali está estabelecido para mim e para você. Então o homem vai nascer da terra. O homem nasce da terra. O nome dele é Adam, ou Adão, como está na nossa Bíblia, cujo nome está, segundo os exegetas hebreus, conectado ao termo Dan, que significa sangue. E também com o termo Adamá, que significa terra. Adamar aqui é terra, não espaço geográfico, terra, solo, de onde nasce, é onde brota as coisas, não é terra, espaço físico, não é. Então a humanidade, Adão, e a terra, Adamá, formam a sua unidade desde a criação. A humanidade criada desde a criação, ela vem da terra. Nesta unidade, o homem tem por prerrogativa trabalhar a terra. Por isso que eu falei que todo trabalho significa avodá. Avodá é exaltação a Elohim. Todo trabalho que você faz, onde você eleva o nome de Adonai, se chama avodá. Aquele serviço que é executado lá na casa Ayalon, onde estabelece um alimento para ajudar o próximo, é um serviço avodá. Quando você vai daqui na segunda-feira e lá na unidade, servindo aqueles que nem Torá conhece direito, você está praticando uma avodá, um serviço a Adonai. No princípio, o serviço do homem de exaltação Elohim é trabalhar a terra. Olha lá, vai lá em Gênesis 26. Você está vendo que o homem nasce dela. A humanidade nasce de gerar uma semente, e essa semente precisa dar fruto. Por isso que ele vai falar, e a mulher. A mulher ali, quando na sua concepção, ela está ali, o termo feminino, indicando a humanidade, gerando um filho, gerando um ser. Ele diz assim no capítulo 26 de Gênesis, verso 12: semeou Isaque naquela terra, e ao mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoava. Quando os comentaristas citam esse cântico aqui de Gênesis 26, 12, semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Eterno o abençoava, ele vai trazer aquela questão que nós citamos pela manhã, familiar, onde foi gerado Ismael, uma descendência que tem a característica de Hará, onde o homem interviu para gerar uma descendência, e uma descendência espiritual que provém de Isaac. Gênesis capítulo 21, verso 10. Ele fala assim: com Isaac será a minha
descendência. Ele está estabelecendo ali uma descendência espiritual. Então, a Torá já vai fazendo essa segregação, essa separação, para que você também possa entender que há o trabalho que eu preciso fazer a Adonai, que possa ser um trabalho simplesmente humano, de minha cabeça, sem concepção de Torá, ou você pode fazer uma avodá para Adonai. Um trabalho... O bazar é uma avodá. É um serviço para Adonai. Por isso que ele vai falar que a zará vem da terra, a semente que vai semear para o homem. Interessante que o profeta Jeremias vai anunciar essa questão, que Elohim é o Elohim de toda Adamá, ele fala, de toda a terra. Vamos ver o profeta Jeremias no capítulo 31, no verso 23, por favor. Vai lá no profeta. Você vai ver quando Leonardo citou pela manhã, que trata de uma questão de humanidade, é isso aqui. Porque Adonai vai falar para o homem. Ele vai lá no princípio de todas as coisas, num termo que é lá na geração de semente, para falar de tzaria. Ele fala bem assim no Jeremias, deixa eu ir lá. Capítulo 31, você conhece o texto, mas vamos fazer a leitura. Capítulo 31, do verso 23. Diz assim o texto. Vocês acharam? 23. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel: ainda dirão estas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu exílio. O Eterno te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. O povo habitará em Judá e em todas as suas cidades, como também os lavradores e os que andam com rebanho. Está vendo? Ele vai espalhar o povo para trabalhar a terra. O homem, no princípio, o serviço dele é exaltar a Elohim no trabalho a terra. Ele diz assim, olha, o verso 25. Satisfarei a alma cansada e toda a alma entristecida saciarei. Nisso despertei e olhei em redor. O meu sono tinha sido doce para mim. Vem dias, diz o Eterno, em que semearei a casa de Israel. Vem dia em que a casa de Israel germinará de acordo com o rito da Torá, ele diz, para a humanidade, irmãos. Aqui é para a humanidade. Ele diz assim, ó, semearei a casa de Israel e a casa de Judá, duas casas, tá vendo? Com sementes de homem e com semente de animais, para o serviço avodá, Adonai, um serviço para Adonai. Ele diz assim: como velei sobre eles, para arrancar e derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Eterno. Do mesmo jeito que ele arranca Israel do Egito, com as suas raízes expostas, e vai passar pelo deserto para plantar na terra de Canaã, ele fala assim, da mesma força que eu utilizo para derrubar, para transtornar, para destruir, eu vou usar essa mesma força para edificar e para plantar. É uma promessa aqui para a casa de Israel e a casa de Judá, pelo rei Davi, seu descendente. Olha aqui que bonito isso aqui. Ele diz assim, naqueles dias, verso 29, nunca mais dirão, os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Nunca mais Abraão, Isaque e Jacó levará a culpa do meu transtorno, do meu desvio, do meu pecado e da minha transgressão. É isso que ele está falando aqui. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Qual é o profeta que fala isso? Ezequiel, capítulo 18, não é isso? Né? Ezequiel 18. Cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei da mão. Olha aqui, ele está retornando à questão de Pêssah,
A questão de Pêssah, ela faz parte de todo o compêndio bíblico, esse grande evento. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Eterno. Invalidou a aliança é não cumprir aquilo que está estabelecido para fazer. Então, quando eu me nego a celebrar Pêssah, eu estou invalidando a aliança dos meus pais. De tão risco que eu corro quando eu deixo de cumprir aquilo que foi estabelecendo para mim. Fala, Marcelo. É um estrupo, né? Ele anotou lá. Que a senhora ensinou uma vez que é um ato de violência. É mesmo que estuprar. Está vendo como é forte a palavra? Que você vai na terminologia correta dela. Ele diz assim, olha, onde eu estou, gente? 32, né? Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar. Isso. Porque ele já havia desposado. Houve uma traição, um pecado gravíssimo, aqui de infidelidade. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Há aqui uma promessa estabelecida aqui para Isaías, falando sobre isso, que vai anunciar que eles serão agraciados, mesmo diante da sua infidelidade. Paulo diz que há uma remanescente, que vai usufruir de toda a palavra que Adonai separou para eles. E para nós também, porque a questão aqui, quando ele fala casa de Judá e casa de Israel, ele está unindo as duas casas. Ele está unindo Israel, que é uma nação sacerdotal, cumpridor de mandamento, cumpridor de Torá, e a casa de Judá, com o seu descendente, Yeshua, Davi, e depois Yeshua, o Messias, que vai validar a promessa estabelecida para a humanidade. Verso 34 diz, não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conheceis ao Eterno, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior, diz o Eterno, pois lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esse é o texto. Se você tiver continuar aí, depois você continua, você vai ver que é de grão importância essa questão de quando ele fala e cita a humanidade. A ausência de cuidado e de zelo pela Torá, de cumprimento de mandamento, não quero ouvir mais os profetas, rejeito, não entendo Yeshua, não quero entender. Tudo isso é ausência de cuidar da terra. É aquilo que ele fala aqui, que ele fala que é uma violência. Ele fala aqui, que a ausência de cuidado da terra e a sua contaminação é que leva o homem à sua derrocada, à sua perda, ao seu, como é que se diz, a sua queda definitiva diante de Adonai. Vai lá no profeta Oséias, por favor. Ali no capítulo 10 do profeta Oséias, tem um caso interessante aqui, porque vai falar de uma ausência de cuidado com a terra. A terra é esse coração aqui que precisa semear a semente de Adonai. Semeou Isaac naquela terra, na mesma terra, e colheu 100 vezes mais. Essa é a herança espiritual. Capítulo 10 do profeta Oséias, olha o verso 1, ele diz assim: Israel é uma vide formosa, dá fruto para si mesmo. Está vendo? É uma avodá isso? Você trabalhar para você mesmo? Não, ele diz, não, Israel é uma vide formosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, os deuses, porque toda vez que eu faço, pastor, algo para mim mesmo, é um ídolo que nasce. Eu faço, você faz, o outro faz, aqui daqui a pouco está cheio de ídolos. Por isso que ele fala assim, conforme a bondade
Da terra assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Eterno cortará os seus altares e derrubará suas colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Eterno. Ô, Léo, será que aqui, fala assim, quando o Eterno está falando que eles, o coração está dividido, por isso serão culpados. O Eterno cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Porque cultivar a terra, se você for olhar para a vida de um agricultor, que Yeshua todo o tempo ele fala usando a agricultura e mostrando a agricultura. Isso. Hoje, nos nossos dias, você vê que o governo luta para manter o campo e manter o plantio, manter as pessoas lá no campo. Isso, porque na sua cidade. As pessoas não querem trabalhar. Trabalhar é um mandamento. Muito difícil. Elas não querem trabalhar nem espiritualmente e nem fisicamente. Porque ele diz aqui, ó, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares. Porque fizeram fruto para si mesmo. Rejeitaram o trabalho. Perfeito. Porque é muito trabalho. E é trabalho pesado, muito trabalho. E hoje você não encontra trabalhador. Eu vi um testemunho de um pequeno agricultor, bem pequeno, e uma vez eu falei com ele assim, você está precisando de alguém para trabalhar? Ele falou, você falou bem. Alguém para trabalhar, porque serviço tem muito, mas alguém para trabalhar. Porque o Romário me chamou a atenção, aqui no Porto, quando nós passamos terça-feira de manhã que viemos da Ceasa, ele falou, olha aqui, os trabalhadores ficam do lado de fora, ali, para depois irem para o porto, né? Sim. São estivadores que eles falam. Ele falou, pastor, olha, não tem jovem. Não tem, eu já observei isso. Não tem jovem. Ele falou, está acabando, os jovens não querem trabalhar. Então, o trabalho, as pessoas precisam entender que trabalho é mandamento. É mandamento. O homem comerá pelo suor do seu rosto. Trabalhar é mandamento. É mandamento. Então, ficar à toa vai gerar o quê? Vai produzir coisas erradas. Você vai ficar querendo trabalhar só para você mesmo. Você não quer ajudar ninguém, você não quer colaborar com nada. Então, você não planta a terra. Não planta, para ela não cultiva, não trabalha. Nada disso. Esse onde você está. Muitos anos atrás existia na lei brasileira a transgressão de vadiagem. Hoje não existe mais. A vadiagem é aquele que andava perambulando de um lado para o outro porque não gostava de trabalhar. Ficava aplicando golpes aqui, golpes ali. Só que a coisa evoluiu, né? E hoje nós temos muita moradia de rua. Hã? Se tornou natural você passar e ver aquela multidão. E eu sempre lembro que a pastora falou assim, a questão da civilidade, se você passa todo dia diante da sua rua, tem aquele monte, você tem que ir ali orar, né? Você tem que clamar ao Eterno para retirá-los daquela situação. Exatamente. Convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Senão é incivil. Incivil, isso mesmo, está tentando buscar essa palavra, incivil. No uso de civilidade. Tem um texto da Torá em Juízes que fala sobre semear, e o termo lá utiliza o termo semear. Ele fala assim, semear sal. Semear sal é para aniquilar a infidelidade, o pecado, a injustiça que é cometida. Semear sal. Ele fala ali, depois eu vou ver o texto, ele fala, você precisa ir lá, esqueci qual é o texto, é Juízes, depois eu olho ali. Ele diz assim, vai lá e semeou sal na cidade. Então, é 1 Reis? Deixa eu ver aqui. Lembrei agora isso. Vamos lá, vamos buscar. 1 Reis. Estava vendo essa palavra hoje, outro dia, e falei assim, é bem pesada essa questão. Quanto? Juízes 9? Não, mas tem outro texto. Tem. Vê se acha outro aí. Deixa eu lá em Juízes 9. É porque eu li em Juízes, por isso que eu guardei na memória aqui, mas só o endereço ficou para trás. Não, às vezes eu estou
Uhum. Juízes 9 aonde? É Abimeleque, né? É Abimeleque, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo? Abimeleque, é juízo. Isso. Aqui, ó, verso 44. Verso 45. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou e matou o povo que havia nela. Então destruiu a cidade e semeou sal nela. Ali aqui eu creio, é uma casa de injustiça, né? Porque Para que ela se tornasse estéril. porque o sal semeado vai trazer esterilidade. Nós já tivemos várias experiências com sal, né? E esse texto, ele é verdadeiro. Nós tivemos várias experiências com sal e é surpreendente a experiência. Ulisses já participou comigo de um e assim, o efeito é rápido. Porque você cumpre Torá, não é porque há uma coisa espiritual, uma coisa mística, não. Você tem que ir no cumprimento de Torá, fazendo ciente da Torá. Não venha com misticismo que você vai fazer para você mesmo. O sal é um fogo que sai das águas. O sal é um fogo que sai das águas, pastor. Ele é um conservante espetacular. É. Mas ele é um destruidor também. Ele vai ter essa várias utilidades. Tanto é que você vê que a gente joga sal algumas coisas para conservação. Existe para conservação, existe para, nesse caso, toda oferta, nossa oferta toda tem sal. Por isso que a gente tem que fazer mais ciente do que está fazendo e não através de apenas uma ação mística. Aqui no capítulo 10 de Oséias, não precisa lá não, que eu vou ler só o verso 12 e 15. Diz assim, olha, só para a gente, nós estamos concluindo já. Oséias 10, eu falei, né? 12 e 15, fala assim, ó, semeai para vós, aqui, esse texto aqui, a pastora ensinou uma vez para nós sobre o pazio, né, pastora? É pazio que a senhora ensinou para nós uma vez. Eu acho que é pasio, lavoura, pousio. Pousio, isso mesmo. Semeai para vós, verso 12, diz assim, em justiça, cefai o fruto do constante amor, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o eterno, até que venha e chova a justiça sobre vós. Fala no microfone, pastor. Pouso de pousio. Ele está falando, é uma terra em descanso, que se dá a uma terra cultivada, interrompendo a cultura por humano. É um terreno de pousio, para você dar descanso à terra. Aí ele diz aqui, né? Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao eterno. Lavrai o campo de lavoura. Por isso que é pousio. Por isso que é pousio. Até que venha e chova justiça sobre vós. Porque deixar a terra descansar por um ano é Torá. É Torá. É Torá. Olha, e nós vimos hoje, eu comecei lendo o texto que fala exatamente dessa questão. Vamos concluir lá em Levítico capítulo 26 para você ver. Olha só isso aqui. Aqui no capítulo 26 do Levítico é um encerramento ali do código de santidade. Berrucotai, o Eterno vai falar aqui. Lembra que nós falamos que quando nós deixamos de observar os mandamentos, quando eu deixo de atender aquilo ao qual o Eterno separou para mim, ou desprezo a terra ao qual eu habito, ele vai vir com graves consequências sobre mim. No capítulo 26, nós lemos pela manhã que havia 3 ações que eu precisava fazer para que eu possa mudar todo o quadro de aplicação de justiça de Adonai. Nós falamos a partir do verso 40 que se nós confessarmos, depois do 41, se o meu coração incircunciso se humilhar, e depois no 42, nós falamos que se nós lembrarmos a aliança com os pais. Essas 3 ações aqui, ela está escrita na Torá, para que nós possamos lembrar. Porque o capítulo 26 vai falar de um fundamento específico, chamado fundamento da disciplina. Adonai vai disciplinar o homem a como cuidar da terra, a como cuidar de si mesmo.
Então ele vai fazer toda a aplicação de justiça, e ele vai depois, olha só, vamos no texto para você ver. Verso 31 do capítulo 26, diz assim: converterei as vossas cidades em deserto. Ele vai assolar a cidade com sal aqui, ó. Assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso cheiro suave, não mais. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Eles vão se espantar por quê? Porque eles não creem que Adonai julga o seu próprio povo. Ele fala bem assim, olha, verso 33, espalhar-vos-ei por entre as nações, e desempanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Resultado de uma falta de zelo de semear a semente que Adonai estabeleceu em Gênesis capítulo 1. É a ausência de cumprimento de mandamento. Olha o 34. Aí ele fala bem assim: então a terra folgará nos seus sábados. Campo de pousio, um campo de descanso aqui, ó, todos os dias da sua assolação. E vós estarei na terra dos vossos inimigos, serão afligidos, serão humilhados, serão escravos. Nesse tempo em que você vai estar humilhando, sendo escravo na terra que não é sua, a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. A ausência de cumprimento de Torá, você contamina a terra. Tem vários textos que vai falar de contaminação da terra, mas eu queria falar nisso aqui, porque são textos que Adonai nos deu. Você vai ver que na aplicação de justiça de Adonai, a terra descansará, porque eu, na minha arrogância, na minha ganância, contaminei a terra. Não deixei ela pousar no tempo de Shemitah, no ano sabático, né? Segundo Crônicas fala muito bem disso. Se você quiser depois, segundo Crônicas capítulo 36, você vai ver ali a necessidade da terra descansar no sábado. Então, precisamos sim cuidar de nós, essa terra que precisa ser semeada pela Torá, e dessa terra nós vamos colher 100 vezes naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Eterno nos abençoará se nós permanecermos. Amém? Que o Eterno possa nos manter diante deles, lembrando do nosso compromisso com Adonai em Pessa. Por favor, aqueles que querem participar do todo o trâmite ainda da celebração de Pessa, venha amanhã, a partir do Shacharit, nós estaremos aqui conversando sobre. Então você precisa estar ciente, porque é a casa que está produzindo. Isso é um avodá da casa, não é avodá da Sandra Mara, nem do Ulisses, nem do Leonardo Gama, é da casa, e você precisa, e eu também, participar. Amém? E Eterno, muito obrigado. Obrigado quando nós tivemos a oportunidade de reunirmos na tua casa, nesse Shabat. Eterno, é gratificante demais. Mesmo que a gente não alcance o entendimento completo, nós ficaremos aqui, até que um dia a justiça caia não só sobre nós, mas sobre essa cidade, que precisa reconhecer que tu és o Elohim, o Santo de Israel. Que o Eterno seja glorificado em todas as nossas ações, durante todo esse início de semana, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.